O que você está prestes a descobrir vai muito além de força de vontade. Não se trata de ignorar o que sente, fingir que está tudo bem ou tentar forçar uma positividade vazia. Também não é sobre lutar contra cada pensamento negativo que passa pela sua mente. A verdadeira transformação acontece em um nível mais profundo. Um lugar onde poucos têm coragem de olhar, porque estão ocupados demais buscando soluções do lado de fora. Mas a verdade é simples. A única mudança real começa dentro de você. Já parou para pensar por que algumas pessoas, mesmo diante das maiores tempestades, mantêm uma calma quase inabalável? Elas enfrentam perdas, crises, momentos de incerteza e ainda assim seguem firmes, centradas, conectadas com algo maior. Enquanto isso, outras se desestabilizam facilmente, presas nas emoções, nas reações, no caos do mundo ao redor. Será que isso é sorte? Personalidade? Nada disso. Existe um princípio poderoso que separa quem domina o próprio mundo interno de quem vive como refém dele. E a melhor notícia? Esse poder também está dentro de você. Basta despertar. Agora é o momento. A mudança começa aqui. Muita gente acredita que a realidade é algo fixo, que as coisas simplesmente acontecem e que os sentimentos são reações inevitáveis ao que está lá fora. Mas isso não é verdade. Tudo o que você vive, absolutamente tudo, passa primeiro pelo filtro da sua mente, pelas interpretações que você aprendeu a fazer, pelas crenças que carrega desde sempre, pelas emoções que ainda não aprendeu a transformar. É como se você enxergasse o mundo através de lentes coloridas. Não importa o que esteja à sua frente, você verá tudo através do tom dessas lentes. E se elas estiverem manchadas por medo, mágoa ou culpa, é exatamente isso que o mundo vai te refletir de volta. Mas não porque a vida seja injusta. É porque você ainda não aprendeu a olhar além do que carrega dentro de si. E aqui está o ponto mais libertador. Você pode mudar esse filtro. Você pode ressignificar, curar e despertar. Chave nunca foi evitar a dor ou fugir das emoções difíceis. A chave é aprender a lidar com elas de forma consciente. Quando você muda por dentro, o mundo muda com você. E isso sim está totalmente nas suas mãos. Não se trata de ser imune ao que acontece ao seu redor. A vida vai continuar acontecendo, com altos, baixos, surpresas e desafios. Mas a verdadeira liberdade está em algo mais poderoso, em transformar o significado que você dá a cada experiência, em reprogramar a forma como enxerga o mundo, em aprender a usar cada emoção, até as mais difíceis, como ferramentas para crescer, e não como correntes que te prendem ao passado. Porque a verdade é simples e libertadora. A realidade não é algo que se impõe. A realidade é algo que você interpreta. E quando você desperta para isso, quando aprende a comandar essa interpretação, descobre que pode escolher a forma como reage a qualquer situação. E aí sim, você se torna verdadeiramente livre. Hoje vamos explorar exatamente como fazer isso. Nada de teorias distantes da vida real. Vamos falar de princípios que foram aplicados por pessoas que encontraram uma paz interior tão sólida que nada externo foi capaz de abalar. Você vai descobrir como transformar o medo em clareza, como fazer das emoções negativas aliadas em vez de inimigas e como acessar um estado de serenidade profunda. Não importa o que aconteça à sua volta. O que você está prestes a compreender tem o poder de mudar tudo. Mas essa transformação só acontece se você estiver disposto a olhar para dentro e questionar o que sempre acreditou. Porque no fim, não é o que acontece que determina a sua paz. É o modo como você decide viver aquilo. E quando você dominar esse processo, vai perceber. Nada, nem ninguém, terá o poder de te afetar da mesma forma novamente. Imagine por um instante como seria sua vida se você pudesse tirar esses óculos invisíveis que distorcem a forma como você vê o mundo. Se pudesse enxergar a realidade sem o peso dos medos, das crenças limitantes e das emoções que você aprendeu a esconder. Essa liberdade não é um sonho inalcançável. Não é um estado reservado a poucos seres iluminados. É seu direito de nascença. Uma força que sempre esteve dentro de você. Adormecida, talvez, mas nunca ausente. Esperando o momento certo para despertar. A mente humana é um universo fascinante. Cada pensamento, cada emoção, cada reação que você tem é moldado por camadas profundas que você raramente acessa de forma consciente.
Desde cedo, você começou a construir filtros, formas de interpretar o mundo baseadas em tudo o que viveu, ouviu, aprendeu e acreditou. Esses filtros não são aleatórios. Eles são o reflexo de quem você foi, mas não precisam ditar quem você vai ser daqui em diante. Pare por um momento e pense. Duas pessoas podem passar pela mesma situação, mas reagirem de formas completamente diferentes. Diante de uma crítica, uma pode se encolher, enquanto a outra enxerga uma chance de evoluir. Diante de uma mudança, uma pode se desesperar e a outra se empolgar com a aventura que se inicia. A diferença não está no que acontece, está em como se interpreta. E aqui está o segredo que transforma tudo. Você pode escolher a sua interpretação. Desde os tempos antigos, os sábios já sabiam. Nossa percepção é o que cria nossa realidade. Carl Jung dizia que tudo o que não se torna consciente governa nossa vida sem que percebamos. Mas quando você se torna consciente, tudo muda. As lentes que você usa para ver o mundo influenciam o que você sente, pensa e decide. Se você acredita que o mundo é cruel, vai encontrar provas disso em cada esquina. Se acha que não merece amor, vai duvidar até dos gestos mais puros. Mas isso não é a realidade. É só o reflexo das suas feridas não curadas. E a boa notícia é que você pode mudar. A verdadeira transformação começa quando você percebe que o que vê não é a verdade absoluta. É apenas uma interpretação. E nesse exato momento, algo poderoso acontece. Você ganha a escolha. Você pode parar, respirar e perguntar: essa é a única forma de ver isso? Existe outra maneira de interpretar o que estou vivendo agora? É aí que você deixa de reagir automaticamente e começa a responder com consciência. E essa é a chave da liberdade. Não ser mais refém dos padrões do passado. Não viver no piloto automático, mas sim viver desperto, presente, inteiro. Você pode. E o momento de começar é agora. Quando você escolhe responder em vez de apenas reagir, algo poderoso acontece. Você cria um espaço, um momento de pausa, um intervalo sagrado onde a consciência desperta e a escolha se torna possível. É nesse espaço que nasce o verdadeiro poder. Os grandes mestres espirituais chamaram isso de presença, a habilidade de estar inteiro no agora, consciente dos seus pensamentos e emoções, mas sem se deixar dominar por eles. É como se uma parte de você desse um passo atrás e observasse tudo com clareza. Você deixa de ser arrastado pela corrente e passa a navegar com consciência. E aqui vai a melhor parte. Essa presença não é um dom místico reservado para poucos. Ela é uma habilidade, e como toda habilidade, pode ser treinada, cultivada, fortalecida. Tudo começa com algo simples: atenção. Quando algo te atingir, não reaja no impulso. Pare. Respire. Observe. O que está acontecendo dentro de você? Que pensamentos surgem? Quais emoções despertam? Como seu corpo responde? Não para julgar, não para corrigir, mas para sentir, para entender, para tomar posse da sua experiência. Com o tempo você vai perceber. Só o ato de observar já transforma. Aquela emoção que antes te engolia começa a perder força. Aquela velha história que sempre parecia verdade absoluta agora soa como apenas uma versão possível dos fatos. E é nesse espaço que você reencontra seu poder pessoal. Você deixa de ser uma folha ao vento, jogada pelas circunstâncias, e se torna uma árvore com raízes firmes. Firme, mesmo quando a tempestade vem. Não porque controla o mundo lá fora, mas porque aprendeu a comandar o mundo aqui dentro. Se essa mensagem tocou algo em você, eu te convido. Compartilhe nos comentários a frase: nada perturba minha paz. E conte um momento em que você conseguiu transformar uma reação automática em uma resposta consciente. A sua história pode ser a faísca que acende o despertar de outra pessoa hoje. Lembre-se, nossas reações emocionais não surgem do nada. Elas têm raízes profundas, mapas emocionais que começamos a desenhar desde os primeiros anos de vida. Uma criança cercada por amor aprende que o mundo é seguro. Uma criança ferida aprende a se proteger.
Esses mapas são construídos como mecanismos de sobrevivência e, com o tempo, se tornam o modo automático da mente. Mas aqui está o que poucos te dizem. Você pode redesenhar seu mapa. Você não precisa mais viver preso às respostas do passado. A dor que antes te moldava pode se tornar combustível para a sua transformação. E aquilo que antes te limitava pode se tornar a chave da sua liberdade. Esse é o caminho da consciência. O caminho de quem decide todos os dias despertar. E você pode começar agora. Todos nós temos partes internas que, em algum momento da vida, aprendemos a esconder. Aspectos de nós mesmos que julgamos dolorosos demais, feios demais, frágeis demais para serem mostrados. Mas aqui vai uma verdade poderosa. O que você esconde, te comanda. E o que você acolhe, te liberta. A sombra, essa parte rejeitada do nosso ser, não desaparece só porque você tenta ignorá-la. Pelo contrário, ela encontra formas sutis ou explosivas de se manifestar, especialmente quando alguém toca, sem querer, uma ferida que ainda não foi curada. É por isso que, às vezes, uma simples palavra nos tira do eixo. Não é só sobre o que foi dito agora, é sobre tudo o que essa palavra desperta dentro de você. É como tocar uma corda que já estava tensionada. E ela vibra com memórias, medos e histórias antigas. Pense nisso. Por que um comentário sobre seu trabalho te abala tanto enquanto outra pessoa mal se incomoda? Porque o que machuca não é o comentário, é o que ele ativa. Talvez um medo profundo de não ser bom o bastante. Talvez a lembrança de quando você foi julgado injustamente ou se sentiu invisível. Mas aqui está a virada. Essas emoções intensas não são o inimigo. Elas são mensagens. Elas apontam para partes de você que querem ser vistas, reconhecidas, amadas. A raiva pode estar gritando que seus limites estão sendo ignorados. O medo pode estar revelando uma crença limitante que está te impedindo de avançar. A tristeza pode estar dizendo que é hora de soltar o que já não te serve. Não fuja dessas emoções. Não lute contra elas. Olhe para elas com coragem e compaixão. Pergunte: o que essa emoção está tentando me mostrar? Que parte de mim precisa da minha atenção agora? Que história antiga ainda está influenciando como me sinto? Essa curiosidade amorosa é o primeiro passo para a liberdade emocional. Porque o que você traz à luz deixa de te controlar no escuro. Não se trata de culpa. Você não escolheu carregar essas feridas. Elas foram formadas quando você ainda estava tentando entender o mundo. Mas agora, você pode escolher algo diferente. Pode escolher curá-las. Toda vez que algo te afeta profundamente, encare como um convite. Um chamado para mergulhar mais fundo em si mesmo. Em vez de focar no que te atingiu de fora, pergunte: que parte de mim está pedindo para ser ouvida? Essa pergunta muda tudo. De vítima das circunstâncias, você se torna mestre do seu próprio mundo interior. De alguém que reage sem controle, você se transforma em alguém que responde com consciência. Lá no fundo, por trás das suas emoções mais intensas, existe uma parte sua que permanece calma, intocável, como o fundo do oceano, firme e sereno, mesmo quando as ondas estão em fúria na superfície. Essa parte é a sua essência, e ela sempre esteve aí, esperando por você. Agora é a hora de reencontrá-la. Dentro de você existe uma presença silenciosa, poderosa e sempre disponível. Uma parte sua que observa tudo com clareza. Seus pensamentos, suas emoções, suas reações, sem se confundir com nada disso. Essa presença é o seu observador interno, e despertar essa consciência é o primeiro grande passo rumo à liberdade emocional. Mestres espirituais de todos os tempos já falaram sobre isso. Carl Jung chamava de Self, o centro da psique, a parte que unifica todas as outras, que está além dos medos, das máscaras e dos padrões automáticos. Essa consciência profunda é quem você realmente é. E aqui está a mágica. Quando você se conecta com esse observador, tudo muda. Você deixa de ser refém das suas emoções. Você sente a raiva, o medo ou a tristeza, mas não se torna eles. Você não é o caos, é quem o observa. Não é o medo, é quem tem o poder de compreendê-lo.
você passa a ter escolha. E onde há escolha, há poder. Imagine, alguém te critica de forma injusta numa reunião. A raiva começa a subir. Seu corpo esquenta, sua mente acelera. Antes, você reagiria no impulso, mas agora, você respira, observa e diz a si mesmo: estou sentindo raiva, eu percebo isso, está tudo bem. Nesse simples ato de observar com presença, você já está rompendo o ciclo automático. Você cria um espaço entre o estímulo e a resposta. E esse espaço é onde mora sua liberdade. Como disse Viktor Frankl, sobrevivente dos campos de concentração e um dos maiores pensadores do século, entre o estímulo e a resposta existe um espaço. Nesse espaço está o nosso poder de escolher. E nessa escolha reside nossa liberdade. E a boa notícia: essa habilidade não é para poucos. Não é um dom reservado aos espiritualmente evoluídos. É um músculo interior e todo músculo se fortalece com prática. Comece de forma simples. Quando sentir uma emoção forte chegando, pare por um instante. Dê um nome a ela. Observe seu corpo. Essa simples pausa já muda tudo. Você passa de reativo a consciente, de escravo do impulso a mestre da sua resposta. Com o tempo você vai perceber. As emoções vêm, mas não te dominam mais. Os gatilhos aparecem, mas você responde com sabedoria. A vida continua desafiadora, mas você se torna inabalável, porque agora você está presente. E quando você está presente, nada pode te derrubar. Ah, olha só! O medo chegou. Você percebe a frustração, sente a tristeza presente. E só de nomear o que está sentindo, algo já começa a mudar. Esse gesto simples, dar nome à emoção, abre um pequeno espaço entre você e o que sente. E nesse espaço, nasce a liberdade de escolher como vai lidar com aquilo. Uma prática poderosa é voltar sua atenção para o corpo, onde exatamente essa emoção se manifesta em você. É uma pressão no peito, uma tensão nos ombros, um nó no estômago. Ao focar nessas sensações, você entra automaticamente no estado de observador consciente. Você não precisa brigar com a emoção, nem tentar consertar nada. Basta observar com curiosidade gentil, com a mente aberta e o coração presente. Com o tempo, você descobre que é possível sentir qualquer emoção, mesmo as mais intensas, sem perder o seu centro. Mesmo em meio ao medo, você pode acessar uma paz interior. Mesmo na tristeza, pode encontrar compaixão por si mesmo. As emoções deixam de ser monstros a temer e passam a ser mensageiras a escutar. E sabe o que acontece quando você vive assim, conectado ao seu observador interno? Você age com clareza, você fala com verdade, você se move com intenção. Suas respostas deixam de ser reações automáticas moldadas pelo passado e passam a ser expressões autênticas de quem você realmente é. E mais, quando alguém disser algo que normalmente te afetaria, você vai notar, vai perceber a emoção se levantando dentro de você. Mas em vez de ser arrastado, você vai enxergar além dela. Talvez veja a dor por trás das palavras do outro. Talvez perceba que, assim como você, essa pessoa também carrega suas feridas. E nesse olhar mais profundo, nasce algo transformador. Compreensão sem submissão. Você não tolera injustiças, mas também não reage com cegueira. Você responde com força e clareza. Você se mantém inteiro. Essa prática, quando constante, te leva a um estado de liberdade interior. As emoções ainda virão, como vem para todo ser humano. Mas você não será mais refém delas. Você será o céu, vasto, sereno, livre. As nuvens passam, a essência permanece. E quando você acessa esse lugar em você, descobre algo maravilhoso. Nada e ninguém tem mais o poder de tirar a sua paz. Porque a sua paz agora vem de dentro. Porque você não é mais a tempestade. Você é o céu que a observa. E se hoje você sente medo, tristeza, raiva, vergonha, saiba disso. Essas emoções não são inimigas. São partes suas que só querem ser ouvidas, reconhecidas, acolhidas.
São sinais de que você está vivo e pronto para curar o que antes te machucava em silêncio. Você não precisa reprimir, você só precisa olhar, e nesse olhar começa a sua transformação. Sem perceber, muitos de nós aprendemos a lutar contra algo que é essencialmente humano: as emoções. Desde cedo, fomos condicionados a ver o medo, a raiva, a tristeza como fraquezas, como algo que precisa ser escondido, superado ou ignorado. Mas aqui está uma verdade poderosa. Suas emoções não são inimigas, elas são suas aliadas. Cada uma carrega uma mensagem. Cada uma tem uma função preciosa. O medo nos alerta sobre perigos e nos convida à prudência. A raiva mostra que nossos limites foram cruzados. A tristeza nos ajuda a processar perdas e nos convida a soltar o que já não serve. O problema não está em sentir. O problema está em resistir ao que sentimos. Quando você se julga por sentir, quando tenta reprimir ou se identifica demais com suas emoções, o sofrimento se intensifica. Mas há uma saída, e ela começa com um passo simples, mas revolucionário. Aceitação radical. Aceitar não é se resignar. Aceitar é reconhecer o que está presente sem lutar contra isso. É como dizer: ok, medo, eu vejo você. Você pode ficar aqui por um momento. Essa postura não é fraqueza, é coragem, é a base da liberdade emocional. Quando você acolhe a emoção em vez de combatê-la, ela perde o controle sobre você. Quando você ouve a mensagem que ela traz, descobre sabedoria onde antes via tormenta. O medo talvez esteja dizendo: prepare-se melhor. A raiva talvez esteja gritando: defenda seu valor. A tristeza talvez esteja sussurrando: deixe isso ir, algo novo quer nascer. E quando você escuta de verdade, algo mágico acontece. Essas emoções se transformam em mestras interiores. Como Carl Jung dizia: aquilo que você resiste, persiste. Aquilo que você aceita, se transforma. A chave está na consciência. O que você traz à luz da consciência deixa de te controlar inconscientemente. O que você acolhe, você cura. Considere o medo. Em vez de vê-lo como sinal de fraqueza, que tal enxergá-lo como sinal de crescimento? Você sente medo porque está avançando para fora da zona de conforto. Você sente medo porque está se expandindo. Use-o como bússola, não como jaula. A raiva? Ela pode ser canalizada como uma força de justiça, de ação clara e objetiva. A tristeza? Ela purifica, renova e abre espaço. Senti-la plenamente pode ser o maior ato de coragem e autocuidado. Existe uma alquimia emocional que você pode praticar. Comece nomeando o que sente. Observe onde essa emoção se manifesta no corpo. Respire com ela. E então pergunte: qual qualidade interior eu preciso agora? Coragem, clareza, compaixão? Ao invocar essa qualidade, você não elimina a emoção, você a transforma em força. Essa prática não é uma fuga das emoções difíceis. É um caminho para integrar sua humanidade com presença, sabedoria e poder interior. Com o tempo, você perceberá. Você não é a raiva, o medo ou a tristeza. Você é aquele que sente, observa, transforma. Você é o espaço onde tudo isso acontece e que permanece firme, mesmo nas tempestades. As emoções continuarão vindo. Isso é viver. Mas agora você sabe. Pode surfar cada onda com equilíbrio. Pode atravessar cada fase com graça. E quando perceber que está agindo apenas para agradar os outros, quando notar que está se moldando para se encaixar, lembre-se, essa necessidade de aprovação é antiga, está enraizada em um instinto humano profundo. Mas hoje, você não precisa mais da aceitação do grupo para sobreviver. Hoje você pode escolher viver por si, falar por si, agir com verdade. Você não precisa se encaixar, você precisa se libertar. Você não está aqui para ser perfeito aos olhos dos outros. Você está aqui para ser inteiro para si mesmo. E isso, meu amigo, minha amiga, é o começo de uma vida muito mais autêntica, leve e poderosa. Quantas vezes você silenciou sua verdade com medo de não ser aceito?
Quantas vezes moldou suas escolhas para caber nas expectativas dos outros, mesmo quando isso te afastava de quem você realmente é? A boa notícia é: você não precisa mais viver assim. Toda vez que negamos nossa essência para sermos aceitos, estamos entregando nosso poder nas mãos alheias. E o custo disso é alto: ansiedade, desânimo, uma sensação persistente de vazio, como se estivéssemos nos traindo. Mas a verdade é, você não está aqui para se encaixar, você está aqui para brilhar. Libertar-se da dependência da aprovação externa é um ato de coragem e também um processo. Não acontece de um dia para o outro, mas começa com um passo. Reconhecer que o poder de validar quem você é já está dentro de você. O primeiro passo é olhar para dentro e se perguntar com honestidade: o que é realmente importante para mim? O que me faz sentir vivo, inteiro, verdadeiro? Quando você se alinha aos seus valores, descobre que não precisa mais da plateia para aplaudir seus movimentos. Porque o verdadeiro aplauso vem de dentro. É você reconhecendo o próprio esforço. É você celebrando sua coragem de ser quem é. Isso é validação interna. É se tornar seu próprio incentivo. É aprender a dizer: eu me vejo, eu me honro, eu me escolho. E quando você se escolhe, algo muda. Você começa a colocar limites com mais clareza. Você aprende a dizer não sem culpa. Você se afasta do que drena e se aproxima do que nutre. Você para de viver pela aprovação dos outros e começa a viver pela aprovação da sua alma. E não, isso não é egoísmo. Isso é liberdade emocional. Porque quando você não precisa mais da validação alheia, você se torna livre para amar de verdade, se conectar de forma autêntica e construir relações baseadas em verdade, não em necessidade. O que antes te desestabilizava perde força. As críticas podem vir. A rejeição pode acontecer. Mas seu centro permanece firme, porque você encontrou um ancoradouro inabalável dentro de si, sua própria verdade. E cultivar essa estabilidade interior é uma prática. Todos os dias, você tem a chance de se reconectar com o que importa. Tire alguns minutos pela manhã, respire, pergunte-se: quem eu quero ser hoje? Como quero me sentir, independente do que o mundo traga? Essas pequenas pausas são como âncoras no mar agitado da vida. Cada vez que você bebe água, atravessa uma porta, ouve o celular tocar, use esse momento para se lembrar: eu posso voltar ao meu centro. Eu sou meu próprio chão. E quando desafios aparecerem, pratique o que os antigos filósofos já sabiam. Antecipe mentalmente as situações difíceis e se veja enfrentando-as com calma, firmeza, dignidade. Você é maior do que qualquer desconforto momentâneo. Ao fim do dia, olhe para si com compaixão. Reflita sem julgamento: onde fui fiel a mim hoje? O que posso ajustar amanhã? Lembre-se, não se trata de perfeição, mas de presença. Cada vez que você retorna ao seu centro, mesmo depois de se perder, você cresce. Cada escolha consciente, cada limite colocado, cada respiração profunda é uma declaração silenciosa de: eu estou aqui, e estou me tornando cada dia mais quem realmente sou. Esse é o caminho. Esse é o seu poder. E um dia, sem perceber exatamente quando, você vai notar que aquilo que antes abalava sua paz, agora mal arranha a superfície. Você estará ancorado, livre, inteiro. E isso, meu amigo, minha amiga, é verdadeira transformação. Você chegou até aqui, e isso já diz muito sobre você. Cada passo que deu, desde cultivar seu observador interno até transformar sua relação com as emoções difíceis, foi um ato de coragem. Cada prática, cada reflexão, cada escolha consciente te aproximou de algo que vai muito além do que o mundo pode oferecer. Liberdade interior. Essa liberdade não nasce da ausência de problemas, não vem de tentar controlar tudo ao redor. Ela não exige que você sufoque suas emoções ou finja estar bem o tempo todo. A verdadeira liberdade interior é profunda, revolucionária, transformadora. É a capacidade de estar com o que é, com presença, com paz, com poder. É saber que nada fora de você precisa definir o que acontece dentro.
É estar centrado mesmo quando o mundo gira. É respirar fundo e lembrar: eu escolho como quero viver esse momento. E o mais incrível, essa liberdade já está disponível para você. Agora, ela vive na sua respiração, na sua escolha de responder com consciência em vez de reagir no automático, na decisão de voltar ao seu centro toda vez que se afasta dele. O mundo continuará sendo mundo. As pessoas continuarão sendo elas mesmas. Mas agora, você mudou. Você descobriu o segredo que os grandes mestres sempre souberam. A paz não é algo a ser alcançado lá fora. Ela já existe dentro de você, esperando para ser acessada momento a momento. Claro, o caminho não é uma linha reta. Haverá dias de lucidez e leveza, e haverá dias desafiadores. Mas isso não é sinal de fracasso. É sinal de que você está vivo. O que importa não é ser perfeito, mas sim ter a coragem de voltar. Voltar para si, para a sua verdade, para o seu centro. Como disse Carl Jung, até que você torne o inconsciente consciente, ele dirigirá a sua vida e você o chamará de destino. O seu compromisso com esse processo é, talvez, o trabalho mais poderoso que você pode fazer. Porque quando você deixa de viver no automático e passa a viver com intenção, tudo muda. Você muda. Suas relações mudam. Sua realidade muda. Agora, imagine um mundo onde mais e mais pessoas despertam para essa verdade. Um mundo onde cada ser humano assume a responsabilidade pelo seu mundo interno. Ao invés de projetar suas dores, seus medos, suas feridas nos outros. Esse mundo é possível. E ele começa com você. Agora, o convite está feito. A porta está aberta. O momento é este. A liberdade sempre esteve aí, dentro de você. Você está pronto para dar o próximo passo? Está disposto a descobrir na prática o que significa viver com uma paz que ninguém pode tirar? O caminho está à sua frente, e embora só você possa percorrê-lo, você não está sozinho. Milhões de almas corajosas trilharam esse caminho antes de você. E agora, elas te inspiram com seus exemplos, seus ensinamentos, suas pegadas. Tudo o que você precisa é dizer sim para quem você nasceu para ser. Já que você chegou até aqui, não pare agora. Inscreva-se, volte, continue. Porque o melhor ainda está por vir. E você está exatamente onde deveria estar. E aí, sentiu essa verdade bater fundo? Agora você já sabe. O mundo pode até tentar te desequilibrar. Mas quando você está ancorado em si mesmo, nada te abala de verdade. Você tem dentro de si tudo o que precisa para voltar ao seu centro, sempre que a vida tentar te tirar dele. Se esse conteúdo te ajudou de alguma forma, curte o vídeo. Isso ajuda a levar essa mensagem a mais pessoas. Se inscreve no canal para continuar recebendo reflexões que nutrem a alma. E compartilha com alguém que precisa ouvir isso hoje. E me conta aqui nos comentários. Qual parte mais te tocou? Vamos continuar essa conversa juntos. Nos vemos no próximo vídeo. Fica firme no seu centro. O mundo precisa da sua luz.